Ruth, vamos falar então também agora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, naquelas fraudes do INSS e que retomou os trabalhos hoje com o depoimento do advogado Eli Cohen, que conduziu uma investigação particular e que ajudou a revelar esse esquema dos descontos irregulares e que foram feitos a aposentados e também pensionistas. O que foi dito, Ruth, pelo menos até agora, que nós conseguimos garimpar desse depoimento do advogado para os parlamentares hoje? Pois é, Algarte, o depoimento que dura, desde as 4h30, por volta das 4h30 da tarde. Neste depoimento, que acontece até o momento, o advogado Eli Cohen afirmou que os escândalos envolvendo os descontos indevidos por parte do INSS são um esquema criminoso empresarial. Ele ainda disse que este esquema não poderia ser realizado sem que os criminosos tivessem o presidente do INSS, o departamento do Instituto e o ministro da Previdência, entre aspas, no bolso. O advogado é considerado uma peça-chave aqui na descoberta deste escândalo. Isso porque em dezembro de 2022 ele foi procurado por 2 aposentados que eram donos, representantes de entidades associativas e passou a investigar o caso, reunindo informações. Esses 2 aposentados eram uma espécie de laranjas, em todo este esquema. Em 6 de março de 2023, esse advogado protocolou uma notícia-crime numa delegacia em São Paulo e ele alegou que os agentes chegaram a investigar o caso, mas que posteriormente pararam aqui as apurações, o que fez com que Cohen procurasse a imprensa para disseminar aqui todo o conteúdo que ele havia reunido, durante esses meses. Para a gente lembrar, neste ano a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, destinada a apurar essas fraudes. Em resumo, as entidades associativas faziam os descontos sem autorização dos pensionistas e dos aposentados. E de acordo com a Polícia Federal, o crime chegou a desviar mais de 6 bilhões de reais, ao menos desde 2019. O advogado explicou hoje à CPMI que o esquema se divide em pelo menos 2 núcleos, sendo que o principal fica em Brasília, onde está a sede do INSS. Aqui na capital federal ficam ainda os lobistas, segundo o advogado, a exemplo de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. Ele seria um operador financeiro deste esquema e o advogado disse hoje que ele teria um possível relacionamento com o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro. Ainda em depoimento, o advogado explicou que as associações elas oferecem uma espécie de pacote de benefícios a esses aposentados e que lesaram mais de 1 milhão de pessoas. O esquema tinha núcleo jurídico e político aqui, segundo este advogado, e ele considera que o esquema é uma fraude endêmica. Cohen também disse ter conhecido aposentados que nem tinham sequer dentes na boca, mas que tinham descontos nas folhas de pagamento de entidades odontológicas. Ele explicou tamanho absurdo que esse esquema fez na vida dessas pessoas. Até o momento também ele disse que para montar uma associação ou sindicato que atua nesses descontos teria de roubar para que desse certo. Ele disse que toda a lógica de funcionamento dessas associações, elas funcionam de forma para que seja facilitado este roubo. Então ele disse que há uma lógica por trás disso, que só é possível ter uma associação dessa se a pessoa efetivamente roubar. Algarte, volto com você. Muito obrigado pelas informações. Há muitas vertentes para a gente discutir ao longo da semana, principalmente amanhã com o início de julgamento. Boa apuração por aí. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Até.